Bom, pessoal, bom dia aí para vocês, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Basicamente, esse aqui é a terceira parte, né, do nosso workshop de SDM, aquele apresentado no segundo workshop CITA, né? Lá da Universidade Federal do Acre, tá? Como eu tinha conversado com o pessoal que atendeu aí o minicurso nos 2 dias, né, no dia 13 e 14 de novembro, ficou faltando o finalzinho do script, né, para que a gente pudesse trabalhar a parte final, que é a projeção do futuro, né? E também trabalhar a parte de um mapa personalizado, né? Um mapa já pronto para você iniciar ele num trabalho, seja de uma dissertação, numa tese, seja num artigo, né? Então ficou faltando essa partezinha final do script para vocês. Eu falei para vocês que eu ia fazer essa gravação do zero, né? E acrescentar como um terceiro vídeo que também vai estar lá no meu canal do YouTube, tá? Para vocês poderem aí consultar. O pessoal que vai estar eventualmente assistindo isso aqui no YouTube, né? Tem aí, procura no meu canal a parte 1 e a parte 2, tá? O primeiro e segundo dia desse mini curso. Também é importante para vocês darem uma olhada com calma em toda a literatura, em todas as citações que a gente faz ao longo aí, principalmente do primeiro dia, que é a parte teórica desse assunto, tá? Bom, então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a minha tela do R, né? Eu vou começar direto já com vocês da tela do R. Essa aqui é uma tela padrão, tem coisas minhas abertas aqui, mas não se preocupem, nós vamos começar de novo, né? Eu vou rodar o script completo com vocês de novo, passando agora de forma mais rápida, mais direta em alguns pontos que eu discuti já no segundo dia com todo mundo, né? Então, assim, como a gente já conversou bastante sobre essas questões, vamos direto ao ponto, tá? Com a parte final do script aí, que é a projeção dos ensembles futuros e também a criação do mapa personalizado, tá? O mapa pronto aí para ser inserido num arquivo de texto, num documento oficial, tá certo? Então a primeira coisa que a gente faz, eu já mostrei isso pro pessoal no segundo dia, mas vamos recapitular rapidinho aqui, é criar um novo projeto, tá? Eu já tenho a pasta certinha, totalmente personalizada já para o nosso workshop, né? Então eu vou criar aqui, ó, clica no ícone Create Project, ele vai abrir a tela para eu selecionar a opção que eu quero, no meu caso é uma pasta já existente, tá? Eu vou procurar ela aqui, essa pasta está dentro da minha pasta, né? RProject está aqui, ó, Workshop Cita SDM. Basicamente é o que vocês têm que fazer toda vez, tá? Cria uma pasta raiz, coloca todas as pastas lá dentro, todos os arquivos, e aí a partir disso vocês vão trabalhar com os dados de vocês, com a modelagem de vocês, tá? Lembrando aí pro pessoal do Windows, tá? Não deixa pasta de modelagem dentro da pasta documentos, não coloque em pasta sincronizável de Dropbox, Google Drive ou qualquer outro serviço de nuvem que vocês tenham, tá? Não façam isso. Sincronizem depois que vocês fecharem o R, tá? Mas durante o processo de modelagem não é legal. Então vamos lá, vou criar um novo projeto aqui, criar projeto. Vocês vão ver que o R vai reiniciar, tá? Numa nova tela, ó, uma nova tela, direto aqui, ó, na minha pasta principal, com os dados que eu tenho, com as informações que eu quero, tá? E o R tá limpinho, né? Não tem nada aberto aqui em cima, só temos 3 janelinhas aqui prontas para serem utilizadas. Uma coisa importante, pessoal, que eu não me recordo se eu comentei isso lá no minicurso, mas assim, isso vale também pro pessoal que está assistindo no YouTube aí. Procurem sempre trabalhar com R na versão mais atualizada possível, tá? No meu caso, eu estou na versão R 4.3.2, tá? Vocês estão vendo a data aqui, ó, a versão de 31 de outubro desse ano, de 2023, tá? Então procurem sempre trabalhar com R na versão mais atualizada possível, beleza? Outra coisa, atualizem os pacotes de vocês o quanto antes, tá? Sempre que vocês puderem atualizar, atualizem o pacote. Como é que atualiza o pacote, Gustavo? Muito fácil, vocês estão vendo aqui, ó, a aba Packages, clica nessa aba Packages, ele vai abrir todos os pacotes que vocês têm instalado, e aqui vai ter um botãozinho chamado Update. Clica nesse botão Update, tá? Ele vai abrir essa tela. Se vocês tiverem pacotes para atualizar, vai aparecer aqui o nome do pacote. Você clica selecionar todos e dá um OK que ele faz a atualização automática. No meu caso, ó, todos os pacotes meus estão atualizados. Eu atualizo isso aqui toda vez que eu abro o R, gente. Antes de eu trabalhar, eu sempre atualizo os pacotes, tá? Então, é sempre importante vocês fazerem isso daí, beleza? Então, OK. Fiz aqui o meu projeto, né? Já tenho um script pronto com vocês, que eu escrevi no segundo dia, né? Vou utilizar esse script aqui para que a gente possa trabalhar com calma, beleza? Então aqui depois tem o cabeçalho, vocês leem com calma aí o cabeçalho, tá? As informações importantes aí sobre a questão de como a modelagem foi estruturada, sobre o que é esse script, tá? Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Aqui lembrando, né? Tem que rodar apenas uma única vez para instalar os pacotes, né? O pessoal que vai pegar esse script do zero, às vezes você aí tá assistindo o vídeo no YouTube e fala, pô, Gustavo, eu vou acompanhar um script com você e vou escrever meu próprio script. Beleza, tá legal, importante fazer isso. Lembre apenas de que as linhas de instalação do pacote
tá? A linha 24 até a linha 26 e a linha 28 são linhas que precisam ser rodadas uma única vez, tá? Uma vez que você instalou esses pacotes, eles estão instalados, entre aspas, né, para sempre aí, beleza? Então não vou rodar isso aqui porque eu já tenho esses pacotes instalados. Vou carregar os pacotes. Vamos lá, carregar os pacotes aqui, todos os pacotes necessários. A opção de remover notação científica, sempre importante. A nossa paleta de cores aí pré-definidas, né? E lembrando, né, a gente fez aí a análise da arpia, né? Eu fiz com vocês ao vivo aí no dia 14, no segundo dia, na parte de prática. E aqui, como eu vou repetir o script, basicamente eu vou baixar todos esses dados de novo, tá? Então, como eu mostrei para vocês já, eu vou baixar pela função gbif do pacote Dismo. Lembrando, né, que não é um único pacote disponível para esse tipo de função, tá? Para baixar dados de base de dados, tem outros pacotes. Eventualmente eu vou estar fazendo aí vídeos curtos sobre cada um desses outros pacotes, pelo menos os principais, né? Que tem para baixar esses dados. E aí vocês vão poder conferir isso no meu canal do YouTube também. Beleza? Mini tutoriais aí para vocês, porque é sempre bacana, sempre o pessoal tem dúvida, né? Fala, pô, Gustavo, eu preciso baixar direto da base de dados, e aí eu coloco isso aqui no R, como é que a gente faz, tá? Então, basicamente, a gente vai baixar esses dados aí direto do R, tá bom? Então, vamos baixar os dados da arpia. Como vocês podem ver aqui embaixo já, ó, né? Basicamente, nós temos 5.023 dados de ocorrência da arpia, né? Como eu estou aqui numa internet mais rápida do que eu estava no dia do mini curso, tá? Eu vou deixar baixar ao vivo com vocês aqui, porque vocês vão ver que é rapidinho para fazer esse download. Uma coisa importante para lembrar, quem for utilizar a função gbif do pacote Dismo para baixar, os dados são baixados de 300 em 300 ocorrências, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, começa com 300, 600, 900 e assim vai indo, múltiplos de 3 aí, tá? É o máximo que ele consegue fazer de ping no servidor do gbif para baixar esses dados, tá bom? Então, estamos baixando os dados aí da arpia, né? Vamos lá. Ele já está acabando. Eu vou exportar esses dados da arpia para vocês, esse dado bruto do gbif. Vou exportar ele aqui. Eu não fiz isso no dia 14, né, no segundo dia do mini curso. Eu vou mostrar para vocês só que dá para a gente usar também um arquivo de dados já baixado, tá? Então ali, ó, a gente já tem o nosso SP baixado, né, certinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar rapidamente, ó. Percebam no console, eu vou escrever rapidamente a função write.csv para exportar esses dados, tá? Vou exportar o SP, vai para a pasta data, vou chamar esse arquivo como sp.csv. Não quero o nome das colunas, por isso que eu sempre passo a condicional falsa, né, do row names. Ó, exportei. Então olhem aqui na pasta data, ó, temos aqui a parte bruta do gbif, tá? O arquivo sp.csv, tá? Então vamos supor, ó, vou remover o arquivo sp aqui do nosso environment, tá? Removi. Só tem aqui a nossa paleta de cores. Vamos supor que você vai trabalhar com os dados baixados aí anteriormente, tá? Alguém passou a planilha para você. Então o que você faz? Coloca lá na pasta data, ó, coloca aqui o arquivo sp.csv e roda o arquivo csv, tá? Percebam que ele carregou da mesma forma, beleza? Se fosse aqui um arquivo xlsx, tá? O nome seria sp.xlsx, tá bom? Qualquer uma dessas linhas carrega um pacote de dados já baixado no seu PC, tá? Carrega aí, no caso, as suas planilhas de ocorrências, tá bom? Então, tanto faz baixar pelo R, quanto carregar algo já pré-estabelecido, né? Gustavo, se eu posso baixar pelo R, por que eu precisaria carregar algo do meu PC? Por que eu precisaria carregar uma planilha do meu PC? Porque lembre, gente, não vão apenas pelo gbif, tá? A gente precisaria fazer uma análise séria, de fato, assim, né? Uma análise para um artigo, uma pesquisa, de fato. A gente precisaria baixar os dados, por exemplo, do SpeechLink, a gente precisaria baixar os dados do gbif, precisaria pegar dados da literatura, fazer um compilado geral de todas as ocorrências possíveis, tá? E aí carregar para o R, tá? Então, o caminho mais completo é pegar uma planilha que nós mesmos montamos, tá? O caminho mais rápido, baixar direto do gbif no R, beleza? Bom, então eu já fiz isso. Lembrando que lá no mini curso, né, a gente deu preferência para os pontos de ocorrência apenas no Brasil. Então aqui a gente vai filtrar os nossos dados apenas para o Brasil, selecionando as colunas de espécie, longitude e latitude, tá? Rapidinho, já está feito aqui, ó, de 5.019 pontos de ocorrência, nós caímos para 1.218. Aqui a gente remove as duplicatas e os dados vazios, né? Lembrando que dado NA não é dado zero, tá bom? Dado zero é zero, zero é número, zero é alguma coisa, tá? O dado NA é sempre uma célula vazia, tá bom? Então, até inclusive, ó, deixa eu mostrar isso para vocês, né? Se a gente clicar aqui de novo, ó, vou abrir a planilha, tá?
Percebam que a gente tem todos os dados de ocorrência aqui, ó, da nossa espécie, tá? Mas se eventualmente tivesse um NA, isso aqui estaria vazio, por exemplo, tá? Então, no meu caso aqui não está vazio, porque provavelmente todas as ocorrências brasileiras da Arpia são ocorrências com coordenadas, tá? Então aqui a gente pega e já remove as duplicatas e os dados vazios, tá? Então vou até comentar aqui, ó, para vocês. Então isso aqui remove ocorrências duplicadas, tá? Duplicadas, triplicadas, quadriplicadas, enfim, ok? E aqui remove espaços vazios, tá bom? Isso é muito importante da gente sempre fazer, tá? Senão você vai começar a inserir erros aí dentro do seu processamento dos dados, tá? Aqui a gente vai fazer a espacialização geográfica dos dados, né? Lembrando que sempre a gente vai ter problema, muitas vezes, com os dados estarem muito juntos, né? Os dados estarem muito concentrados em áreas, que é o nosso viés geográfico de coleta, tá? Eu posso até mostrar isso aí para vocês, né? No mapinha bem simples aí que a gente pode fazer só para ter uma noção, ok? Como é que a gente faz isso? Ó? Só para você fazer essa experiência aí de visualizar os seus dados no gráfico, né? Então eu vou criar um novo script rapidinho aqui, não vou salvar ele, é só um script temporário, tá? Eu não gosto de sujar o script principal, então eu sempre trabalho num script temporário. Isso é uma prática legal de vocês desenvolverem no R também, tá? Eu vou pegar o shapefile do Brasil, usar o pacote glbr, tá? Read country, que é a função que vai baixar o shapefile do Brasil. O ano mais atualizado dentro desse pacote do shapefile brasileiro é 2020. Então a gente baixa. Ó, já baixou rapidinho, tá aqui o shapefile do Brasil, tá? É um shapefile, na verdade, que ele está no formato Simple Features, né? Que são basicamente contornos aí dos estados brasileiros, do Brasil, né? E eu tenho aqui os meus pontos de ocorrência do Brasil, tá certo? Então eu vou usar o pacote ggplot para plotar esse mapa aí para vocês, só para a gente ter uma noção de como é a exploração visual geográfica dos dados, tá? Para a gente pensar o quanto eu preciso espacializar os meus dados e etc. Tá certo? Então o pacote ggplot, digitei errado aqui, ó. O pacote ggplot já está carregado, porque a gente carregou o tidyverse, ok? Então vou usar o pacote ggplot, vou usar a função geom_sf, né, Simple Features. A gente vai colocar aqui o Brasil. Data é o Brasil. A gente pode colocar uma corzinha, tá? Um preenchimento aí para o Brasil. Então a gente pode colocar um fill, talvez light gray, para ficar um pouquinho mais bonito, tá? E a gente vai usar a função geom_point. Tá? Nós estamos adicionando camadas, tá? No ggplot eu vou explicar isso melhor para vocês quando a gente for fazer o mapa lá personalizado, lá no finalzinho do script. Mas basicamente aqui a ideia são camadas, tá? Camadas dos gráficos que vão sendo montadas uma a uma para depois formar a figura final, tá? Então aqui no nosso caso nós vamos usar a SPBR, que são apenas os dados do Brasil. Vamos passar alguns argumentos de estética, tá? Então a gente precisa do X e do Y, né? As coordenadas, longitude e latitude. Não precisa escrever X igual, Y igual, tá? O R vai entender a ordem que você vai escrever. Mas para facilitar para vocês aí, talvez para quem nunca mexeu com o pacote ggplot, né? Vamos colocar aqui. Então o nosso X vai ser igual longitude, tá? Se a gente lembrar aqui, ó, ele tá aqui dentro. Ó, é o nome da coluna, tá? Long e lat são os nomes da coluna. Long e o Y vai ser lat, tá? Só para a gente colocar esses pontos. Vamos colocar um chord SF, que basicamente é para colocar o sistema de coordenadas, tá? Do nosso objeto Simple Features. E um tema mínimo aqui, só para a gente ter um mapinha mais ou menos agradável, tá? Então, basicamente, a gente fez o nosso mapa do Brasil com os nossos pontos de ocorrência, tá? Vou até pôr ele num zoom aqui para vocês verem. Ó, então percebam, a gente tem algumas aglomerações de pontos acontecendo, tá? Aqui, mais ou menos no centro da Amazônia, a gente tem aqui mais para baixo também um pouquinho aglomerado aqui, e alguns pontos aglomerados, né? Aqui no Espírito Santo, um pouquinho talvez na Bahia, né? Então, esses pontos a gente precisa espacializar geograficamente, né? Essa aqui vai ser a nossa ideia. Então, isso aqui, basicamente, são parênteses, né? Fechando esse parênteses, na verdade, é uma exploração geográfica dos nossos dados, para a gente saber se eu preciso ou não espacializar os dados de ocorrência, tá? A gente está vendo aqui que precisamos fazer isso. Então, tirar do zoom, vamos voltar lá para o nosso script original. Então, aqui, ó, nesse thin.par é o parâmetro de espacialização dos meus dados, tá? Então, aqui é a espacialização em quilômetros, tá? Então, se eu coloquei 10 aqui, eu vou espacializar em 10 quilômetros.
No minicurso, no dia lá, eu fiz com vocês em 10 quilômetros. Eu vou manter, tá? Aqui é o número de réplicas do meu algoritmo de seleção, tá? Então, vou deixar em 100 mesmo. Vamos rodar. Só pra gente fazer. Então, percebam, ó. Aqui, de novo, né? Pra quem não tinha visto como é que a gente faz a leitura do resultado do processo de espacialização, né? Então, basicamente, nós temos o número mínimo de pontos de ocorrência necessários após essa espacialização geográfica, tá? Então, de 444, nós caímos para 203, 204, 205 e 206, tá? Qual que eu vou escolher daqui, Gustavo? Eu geralmente vou pela maioria, tá? A maioria dos conjuntos de dados, eu tenho 100 conjuntos de dados, que são 100 réplicas, né? A maioria deles foi 205. Então, eu vou escolher alguém que tenha 205, tá? Ou, se eu quiser, eu posso escolher exatamente o número maior possível de conjuntos, tá? O número maior possível, na verdade, o conjunto com o maior número possível de ocorrências, que é 206, tá? Se a gente clicar aqui, ó, cada um desses números é um data frame, tá? Com longitude e latitude, um conjunto de coordenadas. Então, esse aqui, ó, é o 206, mas no dia eu fiz com você 206, mas se vocês quiserem escolher qualquer um deles, ó, se quisesse escolher um 205, você pegaria aquele número que tá lá, 1, né? E colocaria 36, tá bom? No nosso caso aqui, a gente vai manter o primeiro, vamos manter com o número 1, tá? Então aqui, ó, seleciona o conjunto de dados, beleza? E aqui a gente renomeia a coluna, renomeia as colunas. Porque lembrando, né, que a coluna é renomeada, ela vem por padrão como longitude e latitude com L maiúsculo, tá? Isso aqui depois atrapalha a nossa programação, então eu gosto sempre de renomear. Então aqui a gente escolhe o conjunto, perceba que a gente tem um conjunto de 206 pontos espacializados, renomeio eles, beleza. Aí sim, agora eu vou pegar e exportar isso aqui na nossa pasta data, tá? Como arpia. A gente sabe que esse aqui é o conjunto de dados espacializados geograficamente, tá? Percebam que ele já foi criado aqui, certo? Bom, aqui é a parte das variáveis ambientais, né? Então lembrando que com vocês eu carreguei essas variáveis ambientais, tá? Direto do R. Aqui no meu caso, ó, eu estou com a pasta variável vazia, tá? Estou com a pasta variável vazia. Bom, e aí, como é que eu faço, Gustavo? Se eu não quiser carregar do R, eu posso... Aliás, se eu não quiser carregar do meu PC, né? Eu posso baixar direto pelo R? Sim, é possível baixar direto pelo R, tá? Como é que a gente faz para baixar direto pelo R? Então vamos lá, eu vou pegar esse mesmo script que eu estou usando aqui de rascunho e vou fazer o download das informações ambientais direto pelo R com vocês, tá certo? Então vamos lá. Qual é o pacote que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o pacote Geodata, tá? Então eu vou colocar aqui o nosso objeto build, tá? Vou colocar o pacote Geodata, dois pontos, e aí perceba que ele dá algumas opções para mim, tá? Qual opção a gente vai usar? A gente vai usar a opção World Climb, tá lá embaixo, World Climb Global, tá? Não vou usar o World Climb Country, dá para fazer isso, né? Mas geralmente eu gosto de fazer o global, porque às vezes você tem espécies que têm pontos de ocorrência em outros lugares, né? E aí você está trabalhando com os seus dados a nível global. E outra, a gente vai fazer recorte aqui, tá? Mas saiba que dá para baixar direto pelo país, se assim você desejar, tá certo? Então eu vou usar o World Climb Global, né? E aí agora eu tenho que apresentar para o R algumas informações. Gustavo, não sei quais informações eu vou colocar aqui agora. Agora a gente usa a ajuda do R, tá? Então coloca lá no console uma interrogação, tá? Escreve lá o nome do pacote, geodata, dois pontos. Esse dois pontos, gente, significa que eu estou carregando o pacote de forma... como é que fala? De forma intermediária, tá? Seria mais ou menos assim. Eu não vou deixar o pacote ligado durante todo o processamento do R, tá? Porque pacotes ocupam espaço na memória do computador, certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é carregar o pacote, usar a função e desligar ele. É isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu vou usar aqui a função World Climb Global. E aí ele vai abrir a ajuda do R para mim, tá? Então vamos maximizar aqui só para a gente dar uma lida, ó. Então aqui basicamente a gente tem alguns argumentos. O argumento var é o tipo de variável que eu quero baixar. No nosso caso é o build, tá? O argumento res é a resolução que eu quero baixar. Lembrando que a gente está trabalhando a nível de país, tá? A nível de país a gente usa entre 2,5 a 5 minutos de resolução, tá? Eu vou usar 5, só para ficar mais fácil, que foi o que eu usei com vocês, inclusive, no dia do minicurso. Aqui o path é basicamente onde nós vamos salvar esses dados. Então eu vou salvar dentro da pasta variáveis, tá bom? Vocês vão ver que ele vai criar uma pasta lá dentro pra gente, né? De novo, se eu quisesse colocar aqui o nome do país, etc., ele colocaria, tá?
Então, só que, ó, vocês podem ler a ajuda depois com calma, para ver o tipo de informação que ele vai ter, tá? Mas, basicamente, é isso que eu vou fazer. Vou baixar os meus dados aí direto do R, tá? Vou abrir aqui, ó, a pasta variáveis, vocês estão vendo que ela tá vazia, e eu vou rodar aqui o argumento build para baixar direto. Ó, perceba que ele já criou a pasta WC 2.1 underline 5 minutos, tá? E aqui ele tá fazendo o download, ó, 171 megas, rapidinho fazendo download. Se você tiver uma internet rápida como a minha, basicamente isso aqui é rapidinho de ser feito, tá? Lembrando que quanto mais refinada é a sua resolução, mais pesado esse arquivo fica, tá bom? Gustavo, qual é a resolução correta para eu trabalhar? Bom, aí você precisa ler a literatura, né? Precisa voltar lá no primeiro dia, lá no vídeo do primeiro dia, que eu discuto um pouco isso com o pessoal também, né? E aí você escolhe a resolução de trabalho, tá certo? Então aqui, ó, já que eu coloquei esse argumento aqui para baixar direto pelo R, eu vou colocar ele aqui para vocês, tá? Então no nosso caso aqui, ó, a gente vai fazer o download. Isso aqui foi o download. Tá? Então o download do Word Client, ok? Direto pelo R. Certo? Isso que a gente fez aqui. Se eu quisesse agora carregar, né, essas variáveis build aqui, eu viria na pasta variáveis, tem essa pasta aqui dentro já salva, ó, é uma pasta com os nomes direto do Word Clean, formato TIFF, tá? Perceba que todo o restante ele carregaria para mim. Aí lembra que a gente fez aquele dia uma reorganização do nome das variáveis, né? Por quê? Olha só no console, eu vou colocar aqui a função names só para a gente saber o nome das variáveis que estão dentro do objeto build. Então, de novo, percebam que quando eu baixo do Word Client, ele já vem na ordem correta. Mas se você carregar, tá? Se você carregar direto do seu PC, o R basicamente vai colocar 1, 10, 11, 12, 13, até o 19, aí depois ele volta pro 2, tá? Porque ele vai pegar todos os 1s primeiro e depois ir pro número 2, tá? Como eu baixei direto do R, eu não tenho esse problema. Percebam que já está tudo em ordem aqui certinho. Então eu vou pular essa parte do subset. O subset só fazia a reordem para mim. Tá bom? E aí a gente segue com o processo de modelagem, tá bom? Aqui, ó, eu baixaria de novo o Shapefile do Brasil, mas como a gente já baixou para fazer aquele mapinha, então eu vou pular essa parte, não preciso rodar isso aqui de novo. Vou reprojetar as variáveis do Word Clean para o sistema de referência de coordenadas Sirgas 2000, que é o sistema que a gente usa no Brasil, tá? Então, vamos lá, vamos reprojetar. Lembrem que isso aqui, pessoal, geralmente ele demora um pouco, tá? Quanto mais potente é o seu computador, melhor vai ser o processamento dos dados, tá bom? Bom, no meu caso aqui, aparentemente ele deu um erro, tá? Aparentemente ele deu um erro. Então, assim, como é que eu sei se deu certo? Porque às vezes o R pode dar um erro e esse erro não interferir em nada, tá? Às vezes é só um aviso para você, mas às vezes esse erro interfere. Como é que eu sei, então, se o negócio deu certo ou não? Bom, basicamente eu coloco build, o nome do meu objeto, no console, porque daí o R vai plotar para mim a informação, as informações gerais desse objeto. Então, no meu caso, é um formato spat raster, tá? As dimensões que ele tem 19 camadas, porque são 19 variáveis do Word Client, tá? A resolução que ele está, a extensão e aqui o sistema de referência de coordenadas. Então percebam que o meu sistema de referência de coordenadas ainda está em WGS84, ele não deu certo. Então esse erro aqui, de fato, atrapalhou o processamento dos meus dados, tá? Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, vou tentar carregar os meus dados, já que eu baixei direto do R, né? Eu vou tentar carregar esses dados aqui pro R usando essa segunda função, como se eu tivesse baixado manualmente. Tá? Lembrando, para quem quer baixar manualmente, inclusive, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Vocês vêm aqui no navegador de vocês, escrevam lá no Google Word Client. O primeiro resultado é, tá, a página do Word Client. Pode vir aqui direto, Word Client, clique em Download. Historical Climate Data, é basicamente onde a gente vai clicar, tá? E aí, vocês vão ter exatamente essa página toda aqui, tá? Onde vai ter diferentes variáveis bioclimáticas que a gente pode baixar, né? Nesse caso, a gente vai direto aqui, ó, variáveis bioclimáticas, tá? 5 minutos, é o que a gente está baixando. Se você clicar, ele vai baixar um arquivo zip, e aí você tem que extrair esse arquivo zip lá dentro da pasta variáveis, tá certo? Então, no caso, basicamente é o que você faria manualmente, tá certo? Vamos voltar para o R, imaginar que a gente baixou manualmente, né, extraiu aqui certinho, vou carregar esses dados. Carreguei os dados, tal. Agora, percebam que eu tenho um raster stack. Por quê? Toda vez que a gente carrega manualmente, a gente está usando a função stack,
Tá? A gente está empilhando as 19 variáveis bioclimáticas em um só objeto. Tá? Vamos dar uma olhada agora aqui na ordem dos nomes. Ó, percebam que aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Quando eu carrego direto do PC, né, direto do meu HD, o R muda a ordem das variáveis, tá? Das camadas. Então aí eu tenho que fazer o subset. Vamos refazer o subset. Vamos de novo com o nome. Ó, no console, se vocês quiserem usar os últimos comandos que você digitou, é só apertar para cima no teclado, tá? Então no meu caso aqui, ó, vou apertar 2 vezes, volto no comando namesBio. Agora sim, tá organizado bonitinho, tá certo? Vamos lá de novo tentar reprojetar o nosso conjunto de variáveis bioclimáticas. Vamos ver. Eu acho que agora vai dar certo, tá? E aí, se der certo, vocês vão estar se perguntando assim, Gustavo, o que era aquele erro então? Tá? O erro estava no formato do objeto, certo? O objeto que a gente tinha aqui era um objeto spat raster, que é um formato já mais atualizado de empilhamento de variáveis, tá? De camadas, no caso. E o formato raster stack é o formato mais tradicional. Como eu estou usando uma função do pacote raster, provavelmente o objeto não foi bem entendido por essa função. Então eu precisei trocar a forma dele. Tá? Precisei trocar para um raster stack. E aí agora sim ele está fazendo a reprojeção para mim. Tá? Está reprojetando os meus dados. Beleza? Então lembrando que depois que a gente faz essa reprojeção... Gustavo, por que eu preciso reprojetar os dados? Porque lembra, gente, é sempre importante, se você quiser o máximo de precisão nas suas coordenadas, é sempre importante que os seus dados estejam sempre usando o mesmo sistema de referência, tá? Porque WGS84 e Sirgas 2000 são diferentes entre si lá depois da vírgula, né? Lá nas casas decimais. Mas é uma diferença, tá? É uma diferença. Então precisa tomar cuidado com isso daí, porque isso interfere na projeção dos seus modelos depois, na precisão que você vai ter, tá certo? Enquanto ele está fazendo ali, eu vou comentar mais algumas partes do script com vocês. Aqui é o recorte da área de estudo, tá? Lembrando que a gente baixou para o mundo todo, tá? E aqui é a máscara, tá? Máscara fora da área de estudo. Eu já expliquei isso para vocês lá no segundo dia, mas só para a gente relembrar, né? O recorte, basicamente, é você dizer para o R o seguinte, olha, você só vai trabalhar com os dados que estão dentro dos limites fronteiriços do Brasil. Mas os dados que estão fora dos limites do Brasil ainda têm valores, por exemplo, de temperatura, tá? Se você não fizer a máscara, o seu algoritmo, na hora da modelagem, vai tentar usar não só os dados que estão dentro do Brasil, mas os dados que estão fora. E aí você vai ter erro, tá? Então, quando você faz uma máscara, é você dizer o seguinte, olha, eu recortei a variável para o Brasil, certo? E eu quero que você use apenas os dados que estão dentro do Brasil. Tudo que está fora do Brasil vira NA. O R vai ignorar. Tá? Não vai virar zero, não vai zerar as temperaturas fora do Brasil. Basicamente é como se você deletasse tudo que está fora do Brasil e ficasse vazio. Certo? E aí, basicamente, é o que a gente chama de máscara. Tá? Então, por isso que a gente recorta primeiro e mascara depois. Né? E aqui, basicamente, é o plot, né? Plotagem do mapa para a gente conferir. A gente plota esse mapa para conferir se tá bonitinho, né? Lembre-se, gente, se você fizer o recorte, fizer a máscara da sua área de estudo, e a hora que você plotar essa linha 110 aqui, o seu mapa do Brasil, por exemplo, ficar muito pequenininho em relação ao tamanho da área de longitude e latitude, é erro do sistema de coordenadas, tá certo? Porque imagina, se você pega uma variável que está em WGS84 e recorta ela usando um shapefile que está em Sirgas 2000, eles são diferentes matematicamente entre si, tá? E aí o tamanho vai ficar diferente porque basicamente a escala tá errada, certo? Então precisa sempre reprojetar, precisa sempre tomar esse cuidado, beleza? Se a gente não toma esse cuidado, gente, é um problema sério, tá? É um problema sério para a modelagem aí, depois vai interferir completamente nos seus dados, tá bom? Bom, acabou aqui de fazer a nossa reprojeção, vou fazer o recorte, né? De novo, gente, quanto mais potente é o computador que vocês estão trabalhando, mais rápido esses processos acontecem, tá certo? Já fiz o recorte, vou fazer a máscara. A máscara demora sempre um pouquinho mais, tá? Porque a máscara precisa, né, de novo, zerar os valores que estão do lado de fora e torná-los nulos, tá? Não zerar, eu falei zerar, né? Mas não é zero, né? É só basicamente fazer o R e ignorar. E agora a gente faz o plot. Aí, belezinha, tá? Então, de novo, se esse mapa do Brasil tivesse pequenininho, é porque existe diferença entre as escalas, tá bom? Então aqui o nosso mapa está certinho, bem centralizado dentro do tamanho da
do recorte, né, de longitude e latitude, significa que a gente está certinho para prosseguir com o nosso processo. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos agora fazer o tratamento das variáveis. Lembrando que a gente precisa fazer o tratamento estatístico das variáveis para selecionar quais variáveis de fato vão entrar na nossa modelagem, variáveis que não podem ter valores de correlação muito altos entre si. Ok? Então, para fazer isso, eu vou fazer uma matriz de variáveis ambientais primeiro, tá? Então aqui, ó, eu vou extrair ponto a ponto, tá? Para cada um dos meus 206 pontos de ocorrência, eu vou tirar 19 valores, tá? Então, cada variável ambiental tem valor para cada ponto ambiental, certo? Para cada ponto de ocorrência geográfica, aí no caso, tá? Então, aqui, o que a gente faz? Né? Extrai valores ambientais por ocorrência, tá? Então, cada ocorrência tem 19 valores ambientais associados a ele. Vamos fazer aqui, ó. Então, percebam que isso é um vetor, tá? É um vetor. Ele vai ser basicamente uma matriz bastante grande, né? Quanto mais pontos você tem, mais variáveis, mais valores você vai ter associado a essas 19 variáveis, tá? E aí eu vou fazer aqui o nosso VIF, tá? Então, aqui a gente faz a análise de multicolinearidade. Lembrando, gente, que quanto mais correlacionada uma variável está com a outra, mais você infla o seu modelo, tá? Porque basicamente você vai dizer para o seu algoritmo o seguinte: olha, a variável A e a variável B são tão interligadas entre si que ambas se explicam. E ambas têm o mesmo valor, têm o mesmo peso matemático. E não é isso que acontece. Então, se o seu algoritmo interpretar que duas coisas têm o mesmo peso, ele vai, entre aspas, né, duplicar os valores da predição. Então seria assim: você vai ter uma inflação, você vai ter um erro de comissão muito mais alto do que você teria se você tivesse feito a correlação. Tá? Então aqui eu vou fazer a correlação pelo fator de inflação da variância, né, o VIF em inglês. Lembrando que o VIF, basicamente, ele é melhor do que Pearson ou Spearman, né, a correlação tradicional, porque basicamente ele não mostra apenas a correlação entre as variáveis, mas também a força dessa correlação. Tá? Então é por isso que eu gosto de usar o VIF. E outra, gente, esse valor de corte aqui significa que tudo que tem mais de 10, tá, de VIF, o valor do VIF das variáveis que for maior que 10 significa que elas são muito correlacionadas. E ele vai excluir isso aqui. Tá? Esse valor não é um valor fixo. Eu estou usando ele porque é o valor padrão do pacote. Tá? Se vocês consultarem até a literatura, eu vou mandar para vocês. Tá lá no conjunto de publicações que eu estou mandando para vocês. Se vocês pegarem Naime e Araújo, 2014, eles vão comentar sobre o pacote USDM, que é o pacote que a gente usa para fazer a multicolinearidade. Eles vão comentar sobre esse valor de 10 aqui, tá? Como um valor de exemplo. Então eu uso eles como exemplo, mas se vocês colocarem 10 e, sei lá, ficar apenas 3 variáveis para você modelar, tá errado. Então você precisa mudar esse valor aqui, tá certo? Então você precisa dar uma reduzida nesse valor, ser um pouquinho mais frouxo na sua seleção, porque senão basicamente você vai ter pouquíssimas variáveis e vai enviesar o modelo de novo, tá bom? Eu vou fazer com 10, a gente já fez com 10, a gente já viu que dá certo. Fez a correlação, vamos ver aqui, ó. Então a nossa interpretação, né, das 19, 11 variáveis tinham problemas de colinearidade com esse nosso corte de 10, sobraram 8 variáveis. Essas 8 variáveis é que a gente vai usar para fazer a modelagem, beleza? Então aqui, ó, a gente exclui variáveis correlacionadas. Essa função vai fazer isso pra gente, automaticamente, tá? E aqui, se eu quiser, eu posso conferir o plot das variáveis que sobraram, as variáveis que de fato eu vou utilizar na minha modelagem, no meu processo de modelagem, tá? Vou colocar aqui em tela inteira para vocês, só para a gente dar uma breve discutida. Essas são as variáveis que eu vou utilizar na minha modelagem, mas lembrando, gente, não é porque a estatística removeu uma variável que está correlacionada com outra que você deve deixá-la de fora se ela fizer sentido biológico, tá? Então vamos supor aqui, Gustavo, o R excluiu a variável 1, que é a temperatura anual média. Mas a temperatura anual média é muito mais importante para mim do que o 2. E agora? Agora você vai e coloca ela manualmente no seu conjunto de dados. Tá? Lembre-se, gente, a biologia tem que ter muito mais peso do que a estatística aqui nesse caso, porque o seu modelo é um modelo que vai trazer para você uma aproximação matemática do nicho realizado da sua espécie. Tá? Ele vai fazer uma aproximação matemática e essa aproximação matemática tem que ser a mais fidedigna possível, tá? Lembre-se, todo modelo enviesado, todo modelo está errado. A questão é, a gente tenta minimizar ao máximo o viés e minimizar ao máximo os erros da modelagem, beleza? Então, essas são as variáveis que nós vamos usar. Vamos seguir com as nossas conferências, né? De novo,
Depois que eu espacializei, quero de novo conferir se de fato está tudo certinho, né? Vamos validar aí as nossas variáveis ambientais e as nossas ocorrências. Vou plotar aqui a primeira camada, vou plotar os meus pontos. Bom, percebam que ainda tem aglomerações de pontos, então eu poderia voltar lá na parte do SPFIM, né, e fazer de novo uma espacialização geográfica, então talvez de 10 km ir para, sei lá, 20, 30, 50 km, tá? Lembrem que isso diminui a quantidade de pontos que você vai ter para trabalhar na modelagem, né? 206 é um número legal, tá? Mas a gente poderia ter um número aí, sei lá, 50, 30 pontos. Se eles estiverem bem espalhados no ambiente e permitir que o algoritmo capture o máximo da heterogeneidade ambiental, show, tá ótimo, tá? Lembrando também, a literatura não tem uma definição sobre qual é a quantidade mínima de pontos que você tem que usar. Tá? Se vocês consultarem vários autores aí, vocês vão ver que tem autor que vai falar que é 30, tem autor que vai falar que é entre 10 a 50, tem autor que vai falar que é 50 ou mais. Né? Se vocês pegarem a minha tese de doutorado desse ano, vocês vão ver que eu vou falar algumas sugestões para quantidade de pontos. Tá? Mas assim, não é escrito na pedra isso aqui. Não vão pela cabeça dos outros. A pessoa vai falar para você assim, ah não, olha, usa 100 pontos que dá certo, é o melhor. Não é assim, não existe suporte na literatura para isso. Beleza? Então tomem cuidado com essas coisas. Então eu não vou voltar, a gente já fez a nossa espacialização. De novo, isso aqui é um exercício didático apenas, né? Para a gente aprender e praticar a modelagem. Então vamos seguir com os dados aqui. Né? Lembre, gente, ó, eu estou transformando isso aqui no stack de novo, porque toda vez que a gente faz a análise do VIF, ele transforma em brick. Tá? Brick e stack são duas formas de empilhar variáveis ambientais num objeto do R. Tá? O pacote SDM que nós vamos usar prefere trabalhar com raster stack. Por isso que eu converto de volta para um stack. Tá? Então aqui, ó, transforma de brick para stack. Beleza? É isso que eu estou fazendo só para o algoritmo depois não encher meu saco. Tá certo? Aqui eu vou fazer uma limpeza rápida do nosso environment. Então percebam que tem muita coisa aqui. Ó. Eu vou deletar as coisas que eu não vou usar mais e vou manter apenas essas informações aqui. Tá? As variáveis bioclimáticas para a minha espécie, que foram sorteadas pela estatística, né, que foram sorteadas, não, foram selecionadas. Também o meu shapefile do Brasil. Aqui também eu vou manter o pacote o pacote não, né? O dataframe que tem as minhas 206 ocorrências espacializadas e a minha paleta de cores. Tá bom? Então, vamos lá. Limpou. Olha que bonitinho. Tá? Gente, sempre prestem atenção no R de vocês, no RStudio de vocês, ó. Aqui em cima, nisso aqui que vocês estão vendo, ele vai mostrar para vocês o quanto de memória a seção do R que você está trabalhando está consumindo do seu PC, tá bom? Então se vocês clicarem aqui, ó, dá para ver o report do quanto de memória está sendo utilizado. É sempre bom prestar atenção nisso aqui para que não trave o PC de vocês, beleza? Então no meu caso, ó, eu estou usando 43% da memória disponível, eu tenho 16 GB aqui nesse PC, tá? O R está usando 361 MB da minha memória e a seção do meu PC aqui de funcionamento, né, está usando 1 GB e 200, tá bom? Então tá tranquilo, dá para eu trabalhar numa boa com folga, tá bom? Meu conselho para vocês, vai fazer isso num laptop, né, no notebook. A maioria das pessoas costumam utilizar notebook para fazer modelagem, porque geralmente é o computador pessoal que vocês têm acesso, né? Fechem tudo, deixa apenas o RStudio aberto, tá? Fecha tudo. Não usa Google Chrome, não usa Mozilla, não usa Vivaldi, seja o que for aí o navegador, Spotify, fecha Discord. Qualquer programa que vocês estejam utilizando que não está relacionado à modelagem, fecha. Para não consumir memória, tá? Para não travar, para não dar problema. Beleza? Então, fizemos tudo isso. Vamos agora para o processo do modelo em si, que é o que a gente sempre quer fazer. Tá? Então, lembrando, né? Aqui eu preciso criar a coluna. Aqui, ó, vou criar a coluna de presença, tá? Da espécie. Então, a coluna de presença. Por quê? Se a gente olhar aqui para esse nosso objeto, ó, eu tenho apenas duas colunas, longitude e latitude. Tá? Longitude e latitude, a gente sabe que cada um desses pontos aqui equivale a um ponto de presença da minha espécie em campo. Tá? Então eu vou informar para o meu algoritmo que existe uma coluna que vai ser preenchida pelo número 1. O 1 vai ser o indicativo da presença, se fosse 0 seria o indicativo da ausência. Tá? Então eu vou criar exatamente essa coluna aqui. Então vamos criar. Vamos voltar aqui, ó. Então percebam que agora eu tenho uma coluna chamada arpia, que é o nome da minha espécie, e eu tenho ela preenchida completamente por 1, significando que essa linha 2 representa um ponto de ocorrência no espaço. Tá bom? Então beleza, já fiz isso aqui. Aqui a gente transforma esse data frame
tá? Isso aqui é um data frame, é uma tabela no R. Basicamente, a gente transforma ela em uma tabela georreferenciada. Então, olhem aqui, ó, vocês percebam que está aparecendo 206 linhas de 3 variáveis, de 3 colunas. E quando eu rodar isso aqui, ele vai transformar, então, agora essa minha tabela em uma tabela especial chamada de Spatial Points Data Frame. Ou seja, é uma tabela com pontos espacializados georreferenciados. Tá certo? Então percebam aqui, ó, que ele abriu, ela tem um sistema de coordenadas agora. Tá? Ela vai ter um CRS. Beleza? Então, tudo bem. Feito isso, vamos agora para o nosso processamento dos dados, criar as instruções da modelagem em si, né? Para que o nosso algoritmo possa interpretar e fazer o modelo da minha espécie. Ok? Então vamos lá. Aqui de novo, né? Eu vou mostrar para o algoritmo que eu quero que ele use a coluna de presença da espécie para modelar, né? Os meus dados de ocorrência estão no objeto chamado SPThin. Os meus dados ambientais estão no objeto chamado BioArpia. E aqui eu vou gerar 10.000 pontos de background aleatórios ao longo de toda essa área de estudo. Tá certo? Gustavo, eu li que alguns trabalhos recomendam você criar um arquivo de viés para o Maxent, por exemplo. Né? Se eu criar esse arquivo de viés, né, que foram os pontos ambientais, os pontos de background selecionados somente para minha área de estudo, para o Maxent poder trabalhar, eu poderia usar ele aqui? Sim. Tá? Basicamente, o que você poderia fazer aqui é fazer o seguinte: você criaria o seu arquivo de viés, importaria ele pro R, tá? Vamos supor que o seu arquivo de viés chamasse arquivo_viés, por exemplo, tá? É um arquivo CSV. O que você faria aqui? Ele está importado pro R e você colocaria aqui, ó, arquivo_viés. Pronto. E aí, as instruções de criação da modelagem utilizariam o seu arquivo de viés, tá bom? Não é o meu caso, então vamos voltar aqui à nossa criação automatizada. Vamos criar 10.000 pontos aleatórios, tá? Isso aqui é bem padrão, de novo, isso aqui é só um exercício didático para a gente trabalhar com a modelagem, tá? Então, se eu pegar aqui o sumário do MData, das instruções da modelagem, então, basicamente, ele está dizendo para mim, olha, só tem uma espécie sendo modelada, o nome da espécie é Arpia, o número de features, né, de feições, ou seja, o número de variáveis sendo utilizadas são 8, o nome das variáveis aparece as primeiras aqui, tá? O tipo de modelagem é uma modelagem de presença e background, porque eu gerei pontos de background aqui, tá? Então eu tenho uma coluna de presença, não tenho ausência, não tenho pseudo-ausência, tá? Eu tenho background. Tá, pseudo-ausência e background é tudo igual, né? Não é, beleza? Depois eu vou estar lançando aí no meu canal também um vídeo sobre pseudo-ausência e background, explicando a parte teórica, explicando as diferenças, dando referências para vocês, tá? Então fiquem ligados, mas já saibam de antemão, não é a mesma coisa. Se vocês falarem que é a mesma coisa, vocês estão falando bobagem, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí também, certo? Bom, então nós vamos fazer a nossa modelagem em si, de novo, né? Eu quero modelar a coluna de presença, os meus dados de instrução da modelagem vêm agora do objeto chamado MData, o método que eu vou usar com vocês é o Maxent, eu poderia usar N outros algoritmos. Lembrando, não modelem apenas um único algoritmo, tá? Porque não existe um algoritmo melhor do que o outro, certo? Sempre tem situações onde um algoritmo é mais propício do que outro, tá? O algoritmo ele tem melhor performance do que outro, mas não significa que ele é o melhor, ele é o suprassumo de tudo, tá? Muita gente por aí fala assim, não, tem que trabalhar só com o Maxent, porque o Maxent é o melhor do melhor. Toma cuidado com essa afirmação, tá? A literatura não dá suporte para esse tipo de coisa, beleza? Vou usar o Maxent com vocês. O modo de sorteio dos meus dados para modelagem vai ser o subsampling, tá? Vou repetir apenas 3 vezes, de novo, só para ser mais rápido, tá? Mas o ideal é que vocês repitam isso aqui 15, 20, 50 vezes, ok? Vou separar 30% dos meus dados de ocorrência da espécie para testar o meu modelo depois de treinar, ou seja, 70% dos dados vão ser utilizados para treinar. E vou rodar em paralelo aqui os meus... com todos os núcleos do meu computador, tá? Com 2 núcleos do meu computador, vou rodar em paralelo para deixar esse procedimento aqui um pouquinho mais rápido, tá bom? Aí você aí que tem, sei lá, tem 10 núcleos, 12 núcleos, tá? Aumenta esse número aqui, o número de núcleos do processador, tá? Então deixa eu até comentar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é o número de núcleos do processador para utilizar na modelagem. Quanto mais núcleos você tem, tá? Mais rápido fica a sua modelagem, beleza? Então, às vezes, o que demoraria, sei lá, 4 horas no meu PC, pode demorar 2 horas no seu, se você der mais núcleos, tá bom? Aqui eu acho que vai ser rapidinho, então vamos colocar para rodar a modelagem, e aí eu volto com vocês assim que tiver terminado, tá?
tá? Só lembrando, tá? Vocês viram aqui eu selecionar, se eu selecionar tudo e clicar em Run, ele roda toda essa linha, ou como é uma sequência, né, separada por vírgulas, aqui significa que cada comando vai ser utilizado em sequência, eu posso só clicar aqui em cima e dar um Run. Então, basicamente, a gente teve um erro, tá? A gente teve um erro, e olha só, esse erro não era para acontecer no meu computador, mas aconteceu, e foi bom que ele aconteceu. Por quê? O pessoal do Windows tem muito problema para rodar Maxent, porque ele dá sempre problema nesse pacote aqui, ó, pacote RJava, tá? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, basicamente você precisa instalar duas versões do Java no seu computador, tá? O Java Runtime Environment, tá? Que é o ambiente normal do Java que a gente usa aí na maior parte das funções de internet, programas e tudo mais, e o Java Development Kit, tá? Que é o kit de desenvolvimento do Java. Você instala esses dois, tem um tutorial de instalação do RJava no Windows, é só vocês chegarem no Google e digitarem, vou mostrar para vocês, tá? Chega aqui no Google, abrir uma nova aba, escreve aqui, ó, RJava Windows. Basicamente vai aparecer esse primeiro aqui, ó, esse primeiro link do Jorge Cimentada, clique nele, e ele é um tutorialzinho de como instalar o RJava no Windows, tá bom? No meu caso, como eu estou utilizando o Ubuntu, né, eu estou utilizando o Linux, aí o pessoal do Linux aí tiver essa dificuldade também, é fácil de resolver. É só escrever rjava install Ubuntu, tá? O primeiro link é do RBloggers. Clica nele aqui. Muito fácil de fazer essa instalação, tá? Vocês percebam que são apenas 4 passos para fazer essa instalação, tá? E aí a gente faz o quê? Vou abrir o terminal. Vou instalar isso aqui ao vivo com vocês para mostrar que erros acontecem também, tá? Vou copiar esse comando aqui do cara. Vamos lá. Cola aqui, digita a senha, porque basicamente eu estou trabalhando a nível de administrador. Vamos instalar. Ele vai baixar os pacotes do environment, o runtime environment e o development kit, tá? Vamos já copiar o próximo comando aqui. Vamos colar. Vamos lá. Percebam, gente, que é o que eu falei para vocês. Vocês não precisam ter medo do R, tá? Não precisam ter medo dos erros que o R produz. É simples da gente resolver, é só ler com calma, ir pro Google e fazer a pesquisa certinho, tá bom? E aí agora a gente vai fazer o R enxergar, né, esses nossos pacotes instalados. Ó, percebam que ele já atualizou aqui no meu PC. E aí, basicamente, eu volto pro R. Percebam que o erro, ó, ele tá falando que deu erro para carregar o pacote chamado RJava. O pacote RJava é o R que o Maxent precisa utilizar, tá certo? Então, basicamente, ele fala que não foi possível carregar. Agora, que eu fiz isso aqui, né, de instalar o RJava, de instalar os desenvolvimentos do Java no meu PC, basicamente o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar e abrir o R de novo, tá? Para que vocês não tenham que ficar vendo eu rodar linha por linha de novo, tá? Eu vou basicamente pausar a gravação aqui e volto quando a gente voltar nessa etapa de rodar o modelo de novo, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, tudo resolvido, tudo certinho. Vamos agora rodar o nosso modelo. Percebam que agora, ó, não tem mais erro, resolvemos o problema, né? Instalamos o RJava, instalamos os sistemas Java no nosso computador, tá? Então, lembrando aí o pessoal que está no Windows ou que está no Linux, viu aí os procedimentos que eu mostrei, é só fazer no PC de vocês, vocês conseguem resolver o problema também. Fecha o R, abre de novo, roda de novo todas as linhas e a gente chega nessa parte da modelagem em si, tá bom? Então, lembrando que aqui na modelagem, basicamente, a gente está modelando, né, sempre em cima da coluna de presença, porque nós temos um modelo de presença e background, tá? Estamos utilizando as instruções do modelo lá do objeto mdata, usando apenas o Maxent, com a replicação em subsampling, tá? Fazendo 3 réplicas apenas do nosso modelo, mas lembrando que não é o adequado, tá? O indicado é pelo menos 15 réplicas para o Maxent, tá? Outros algoritmos vão variar. 30% dos nossos dados de presença são utilizados para teste do modelo e 70% dos dados são utilizados para treino. E aqui o nosso paralelo para rodar com mais núcleos do nosso processador para deixar a coisa um pouquinho mais rápida, mais tranquila. Beleza? Uma coisa, gente, que é sempre importante lembrar. Se você tiver dados independentes de teste, por exemplo, vamos supor, você tem 200 pontos de ocorrência da sua espécie e depois você conseguiu mais 100. Então você vai usar 300 para fazer a sua modelagem? Não. O que você faz? Pega esses 200, treina o seu modelo com ele e inclui os outros 100 como um conjunto independente de teste da sua modelagem. Isso é muito legal de se fazer, tá? Isso ajuda aí você a ter uma precisão maior no seu modelo, a testar muito melhor o seu modelo. Beleza?
Lembrando também, gente, de novo, né? Sempre que vocês tiverem dúvidas em relação às funções, a como fazer determinadas coisas aqui no R, né? Principalmente essa parte que eu falei sobre a questão dos dados de independentes, né? De teste. Vocês podem sempre vir pela ajuda do R, tá? É só digitar aqui no console interrogação e o nome da função que você quer. Ou vocês vêm aqui na ajuda do R, ó, no Help. Vamos clicar aqui na casinha para ir para o Home, né? E aí vocês podem escrever aqui no pesquisar a função que vocês querem, tá? Então, no caso ali, eu vou colocar a função SDM, por exemplo. Ó, percebam que ele pega tudo que tem SDM no nome. Vou pôr a função SDM. Ele vai abrir para mim, ó, a função que vai ajudar a gente a ajustar e avaliar modelos de distribuição de espécie. Tá? Lembrando que o que nós estamos fazendo é um modelo de nicho ecológico. Tá? Isso aqui é um problema só da nomenclatura da literatura, que a gente já conversou, inclusive, no primeiro dia. Tá? Então aqui, ó, percebam que dá para a gente fazer o particionamento dos dados. Ó. A gente pode particionar os dados em variáveis dependentes e também conjuntos de variáveis independentes. Tá? Então é só dar uma lida depois aqui com calma nessa documentação, certo? Que dá lá para a gente incluir os nossos dados de independentes, os nossos dados independentes de teste. Beleza? Então é só vir aqui e digitar o nome da função que a gente quer. O R vai achar, vai ter a documentação. O ruim aqui é em inglês, né? Mas de novo, é só selecionar isso aqui, coloca lá no Google e pronto, traduz bonitinho. Tá certo? Então já fizemos aqui o nosso modelo, o nosso modelinho está pronto. Vamos ver o sumário dele. Ó, então temos aqui o sumário da modelagem, tá? Então basicamente, vamos maximizar aqui. Então basicamente a gente tem uma única espécie modelada, temos apenas um único tipo de algoritmo utilizado, que foi o Maxent. A técnica foi o subsampling, né? 3 réplicas para o algoritmo, 3 réplicas de modelo por espécie, tá? 30% dos dados foram utilizados para testar. O Maxent deu certo, 100% dos modelos rodaram. E aqui está a nossa média de performance, tá? A média de AUC e a média de TSS que nós estamos usando, tá? Se a gente adotar a média de 0,7 de AUC e a média de 0,4 de TSS como validação, o nosso modelo é válido. Estatisticamente ele é válido, tá? Então percebam que a gente tem 0,79 de AUC e 0,45 de TSS. O nosso modelo tá legalzinho, tá? Talvez não seja um modelo tão bom, mas o importante é ele ser validado estatisticamente e também biologicamente. Gustavo, dá para tornar o modelo melhor? Com certeza. Tem muita coisa que a gente pode fazer para refinar o modelo. De novo, eu não pararia aqui. A gente sempre vai refinando o modelo várias e várias vezes até chegar no modelo que de fato é congruente com a biologia. Não caiam nessa conversa fiada de que assim, fiz o modelo uma vez só, já vou fazer o mapa e já vou colocar no artigo. Não façam isso, tá? Por favor. Isso daí é coisa de gente preguiçosa, é coisa que inclusive vocês podem estar proliferando erros em relação à espécie, tá? Aqui está a nossa curva ROC, só para a gente ver. Então a média de treinamento do AUC foi de 0,76, a média do teste foi de 0,79, é a média que nos interessa de fato. É um modelinho ok, tá? Lembrando que o que mais a gente quer, gente, é que essa linha aqui, ó, tá? Essas linhas aqui, azul e vermelha, né? Se aproximem o máximo do eixo vertical Y, tá? Da sensibilidade. Por quê? A sensibilidade do modelo é a taxa de verdadeiros positivos. É quando o seu modelo fala que é adequado e de fato é adequado. É isso que você quer. Então, quanto mais perto disso aqui, melhor. Gustavo, meu modelo deu 1. Que maravilha. Não, seu modelo está errado. Tá? Seu modelo não pode dar 1. Seu modelo não pode dar 0,99. Tá? Então, precisa sempre tomar cuidado com isso aí. E essa linha tracejada que vocês estão vendo é o 50%. É o acaso. Então, o seu modelo tem que ser melhor que o acaso e tem que ser bem próximo do 100%, mas não pode ser 100%. Tá bom? A gente pode também extrair a importância das variáveis, tá? A gente pode pegar aqui ó, a importância das variáveis para o nosso modelo. Isso aqui sozinho, eu já falei para vocês no segundo dia, né? Que isso aqui sozinho já é uma grande discussão dos seus resultados. Olhar para essas variáveis e agora analisá-las biologicamente. Pô, a variável que mais contribuiu para o meu modelo foi a Bio4. Quem é a Bio4? Volta lá no site do WordClean, que tem lá as informações sobre essas variáveis. Ela contribuiu 81,3%. Será que biologicamente ela faz muito sentido para a minha espécie? Porque se fizer, pô, legal, você já tem uma informação muito bacana para discutir, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode extrair da modelagem. Depois eu também vou ter um vídeo para vocês só sobre isso aí, só sobre essa parte de pós-modelagem, como é que a gente interpreta, as informações que a gente pode tirar daqui, né? Mas aqui, de novo, nesse vídeo, o intuito é fazer um apanhado geral do processo de modelagem em si, tá bom? Vamos para as projeções de adequabilidade, tá? A gente vai criar a nossa projeção do nosso modelo, né? Nós vamos projetar em cima das variáveis bioclimáticas atuais, porque é um modelo de adequabilidade ambiental do presente, tá? Nós não estamos fazendo futuro ainda. E aqui, ó, de novo, né, o N-Core,
é o número de núcleos do processador para utilizar, tá? Então nós vamos utilizar 2 núcleos aí, porque, de novo, esse processo de projeção, quanto mais modelos você tem, quanto mais réplicas você tem, mais esse processo demora, beleza? Então vamos colocar aqui a projeção para ser feita, né? Lembrando, gente, se você tem, sei lá, 5 algoritmos, e cada algoritmo foi repetido 10 vezes, então você tem 50 modelos ao todo, tá? Então são 50 projeções que vão ser feitas, beleza? Então, quanto mais projeções, quanto mais algoritmos, quanto mais refinado for o zoom da sua camada, for a precisão da sua camada, mais esse processo de modelagem demora, mais esse processo de projeção demora também, tá bom? Então tem que balancear isso aí. Se vocês tiverem que fazer um trabalho mais pesado, né, com mais espécies, inclusive as pessoas sempre me perguntam, né, Gustavo, eu posso modelar 10 espécies ao mesmo tempo? Pode, o pacote SDM permite isso. Eu não recomendo. Tá? Eu prefiro modelar espécie por espécie primeiro, dá mais trabalho, mas é muito melhor porque você tem mais controle sobre o processo e o processo computacional fica mais leve também, tá certo? Mas saibam que vocês podem modelar aí 10 espécies, 20 espécies de uma vez só, ok? Só que, claro, quanto mais complexo fica o processo de modelagem, o ideal é que vocês modelem isso aqui num servidor, tá? Num servidor computacional que tenha alta capacidade de processamento de dados, beleza? Não vai achar que o seu notebook da Positivo vai dar conta disso aqui, tá bom? Isso aqui não é... não estou fazendo shaming em ninguém, gente. É só que realmente é um processo de modelagem pesado e complexo. Tá bom? Bom, fizemos as nossas projeções. Só para vocês verem, tá? O que eu falei sobre essa questão de quanto mais réplicas, mais projeções a gente tem, né? Se a gente colocar aqui, ó, names, projarpia, percebam que a gente tem 3 réplicas. Porque foram 3 projeções que eu fiz do meu algoritmo, tá? Mas se eu tivesse feito 15, eu teria 15. Tá? Se eu tivesse feito 50, eu teria 50. Beleza? Eu posso até, inclusive, projetar essas minhas projeções, se vocês quiserem ver. Né? É sempre legal de dar uma olhada nas projeções. Vocês vão ver que elas são diferentes entre si. Tá? Vamos lá, eu vou colocar em tela inteira aqui para vocês darem uma olhada. Então esse é o nosso primeiro modelo, o segundo modelo e o terceiro modelo. Tá? Quanto mais réplicas a gente tem, mais projeções a gente vai ter. Tá? Isso aqui é tudo do Maxent. Visualmente falando, assim, olhando rapidamente, a gente não percebe tanta diferença entre as projeções. Tá? Elas têm diferenças sutis, mas basicamente o que a gente quer fazer, de novo, você não vai apresentar 3 mapas no seu trabalho, né? Você não vai apresentar 50 mapas no seu trabalho. O que você vai apresentar? Um único mapa. Qual é esse mapa? O ensemble, tá? Então nós vamos fazer o ensemble. O ensemble ele vai ser com uma métrica com peso, a gente vai dar peso para ele, né? Com base no TSS, de modo a maximizar a especificidade e a sensibilidade. Então isso aqui, ó, é a opção de maximização, que é muito importante isso aqui, gente. Maximização da especificidade e sensibilidade do modelo, tá? É isso que a gente quer pegar o melhor possível da predição do nosso modelo, tá? E fazer o nosso ensemble, beleza? Então vamos fazer o nosso ensemble aqui. Vamos gerar o nosso ensemble. Também, de novo, tá? Quanto mais projeções você está usando para fazer o ensemble, mais esse processo vai demorar para acontecer, tá? Gustavo, quero saber mais sobre a técnica do ensemble. Como é que eu faço? Vem aqui na ajuda, escreve ensemble, clica nesse primeiro link, ele vai abrir para você, ó, a explicação sobre o método do ensemble e os detalhes, tá? Inclusive ele vai fazer, ó, a média sem peso, a média com peso, a mediana, tá? Baseado nos valores de pseudo-ausência e presença, tá? Média com peso, enfim, tem uma série de métricas que vocês podem utilizar, tá? Então é só dar uma lida aqui com calma depois que vocês entendem melhor. Aqui é o nosso plot do ensemble, bonitinho, tá? E o plot dos nossos pontos. Então percebam que os nossos pontos estão caindo, a maioria dos nossos pontos estão caindo em regiões de alta adequabilidade, tá? Lembrando, isso não é um mapa de distribuição potencial, isso não é um mapa de distribuição geográfica, isso aqui é um mapa de adequabilidade ambiental. Adequabilidade ambiental nada mais é do que o nicho realizado da minha espécie, certo? Então tomem cuidado. E outra, não apresentem uma figura desse tipo aqui no mapa de vocês, gente. Tá? Não coloque isso aqui numa apresentação de defesa, não coloque isso aqui num artigo, não coloque isso aqui num TCC, na tese, numa dissertação. Não façam isso. Isso aqui é muito feio. Tá? Inclusive, essa paleta de cores que o R está usando aqui é uma paleta de cores voltada para terreno. Tá? Não é uma paleta de cores própria para demonstrar o gradiente de adequabilidade ambiental. Tá certo? Por isso que a gente faz o mapa personalizado. Beleza? Bom, antes da gente fazer os mapas personalizados,
a gente faz as projeções do futuro. É legal porque você faz todo o processo já de projeção e depois você faz o quê? Você pega e gera os mapas de uma vez só e salva todos eles, tá? Então vamos fazer as nossas projeções do futuro. Gustavo, mas se a gente voltar aqui na pasta de variáveis, a gente baixou só o presente. E agora? Como é que a gente faz? Dá para baixar as projeções do futuro? É possível baixar as projeções do futuro? É possível sim, gente, tá? É possível baixar os cenários futuros e aí utilizá-los da mesma forma que a gente está utilizando aqui nas variáveis do presente, utilizar as variáveis do futuro, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou escrever direto com vocês aqui. Então, eu vou escrever o biofut, tá? Vou colocar só esse nome do objeto qualquer. Vou pegar de novo o geodata e vou baixar agora o CMIP6. O CMIP6, gente, são as variáveis de circulação global, os modelos de circulação global do futuro, beleza? Eles já estão atualizados para o último relatório do IPCC, se não me falha a memória é o relatório de 2019, tá? Então nós já temos agora inclusos, não é mais o cenário RCP, igual a gente falava anteriormente, né? Agora é cenário SSP, porque ele inclui nos modelos de circulação global os cenários de desenvolvimento socioeconômico, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o download direto. Gustavo, pô, não sei, cara, como é que a gente faz isso aqui, e agora? Né? Quais são os comandos que eu tenho que utilizar? Vamos lá na ajuda. Vamos de novo na ajuda. A gente pode escrever aqui, ó, CMIP6, underline word, e vocês percebam que não está aparecendo, tá? Então, qual é o caminho mais fácil? Posso escrever geodata? Posso escrever geodata, né? Mas vai aparecer o CMIP6? Ó, percebam que não. Por quê? Porque o pacote geodata não está carregado aqui no R para que eu consiga utilizar a ajuda direta aqui nele. Então, nós vamos pelo caminho inverso. Vai lá no console, interrogação, geodata, dois pontos, escreve lá CMIP6 World e tá aqui, CMIP6 World. Então ele vai mostrar pra gente o modelo de circulação que nós vamos usar, tá? Então primeiro argumento da minha função é o modelo que eu quero, tá? O modelo que eu vou usar com vocês é o modelo do Miroc, tá? Cadê o Miroc aqui na nossa... Miroc 6, ó. Vou usar o Miroc 6. Gustavo, por que você tá usando o Miroc 6 e não, sei lá, o Axis CM2 ou o MPI ESM? Por que você está usando ele? Eu tenho uma justificativa para isso, tá? Com base no artigo do Ortega et al. 2022, se não me engano, o qual eu vou mandar para vocês também, tá lá no conjunto de artigos que eu estou utilizando, onde os autores testam todos os cenários de circulação global e eles vão dizer para você assim, olha, para a América do Sul, é tudo para a América do Sul, tá? Quais são os cenários mais indicados para determinados biomas? No nosso caso, como nós temos bastante distribuição das nossas ocorrências aqui no nosso plot, ó, a gente tem bastante nos cenários mais centro-oeste do Brasil e norte, né, Amazonas principalmente. O Miroc 6 é um modelo de circulação global muito legal para essas regiões. Por isso que eu vou utilizar ele com vocês. Bom, essa é a minha justificativa. Mas depois vocês leiam com calma lá o artigo do Ortega, vai ter essa informação para vocês. Segunda informação que eu preciso passar aqui é qual cenário que eu quero, qual SSP. Tá? O 126 é o mais otimista, 245 e 370 são os mais medianos pessimistas e o 585 é o pessimista. Tá? Assumindo que a arpia é uma ave ameaçada, vulnerável, classificada pela IUCN como vulnerável, né? E nós estamos aí num cenário complexo de mudanças climáticas. Vocês estão vendo, a gente está vivendo aí um cenário pesado, né? De alteração global. Nós estamos vivendo aí a onda de calor, né? Quem está vendo o vídeo hoje, aí, dia 18 de novembro, nós estamos vivendo uma onda de calor absurda. Aqui onde eu tô, estamos com 38 graus, tá? E isso que eu tô dentro do quarto, né? Com o ar ligado e tudo. Mas está 38 graus lá fora. Então, assim, assumindo tudo isso, não vamos pegar o cenário mais otimista, o 126. O otimista, ele praticamente já não existe, tá? Então eu vou fazer com vocês o cenário 370. Vamos fazer o cenário 370. Que ele é mediano, em termos de previsão, mas ele é começando a ficar pessimista, tá? Então eu vou usar o cenário 370. O que mais? O período de tempo. Eu preciso informar para o R qual é o período de tempo, porque os RCPs, tá? Os cenários de circulação global, eles estão divididos por período de tempo. De 2021 a 2040, de 2041 a 2060, ou ainda de 2061 a 2080, como vocês podem ver na ajuda do R. Se vocês forem direto pelo site do WorldClaim, vocês vão encontrar de 2081 a 2100. Tá? Tem gente que gosta de fazer projeção para 2100, 2200. Eu acho muita elucubração, tá indo muito lá para o futuro, não acho legal. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer uma projeção mais perto da gente, de 2021 para 2040, tá? Então, o nosso time aqui vai ser 2021, 2040, tá certo?
Qual variável eu vou utilizar? De novo, variável bioclimática, tá? É a variável bioc, tá? Lembra lá que quando a gente baixa as variáveis do presente, a gente coloca aqui no nome da var apenas como bio. Aqui do futuro a gente coloca bioc, tá? Bioclimate. Beleza? A resolução tem que ser a mesma resolução que nós utilizamos no presente, que no caso foi 5 minutos, tá? Vou manter ela aqui. E também, por fim, o path é onde eu vou salvar as minhas variáveis. Vou colocar lá no variáveis, mas eu vou criar uma pastinha aqui dentro do variáveis. Acho que não vai precisar criar pasta, eu já tenho uma pasta separada aqui, então eu vou colocar lá dentro do variáveis. Vamos fazer o download, tá? Percebam que ele faz o download direto para o R também, ó. Beleza? Tranquilo. Vamos esperar o download terminar. Vamos esperar aí. Beleza. Ó, olha que legal, né? Então, carregamos aqui as variáveis do futuro, tá? Vejam que ele está em formato spat raster. Então, vamos alterar esse formato spat raster para um formato raster stack, tá? Como é que eu faço isso? Escreve lá, biofut, usa o pacote raster, dois pontos, função stack, coloca biofut de novo. Então, aqui, ó, a gente transforma de spat raster para raster stack. Só para não ter problema, tá? Com o pacote. Transformou, percebam que mudou lá em cima, ó. Belezinha. Mas nós temos um problema. Quando a gente baixa as variáveis bioclimáticas do futuro, tá? Quando a gente baixa as variáveis bioclimáticas do futuro, a gente precisa selecionar as variáveis manualmente. Tá? A gente precisa selecionar as variáveis manualmente, porque o que acontece? Tá? O que acontece? Se eu colocar o nome aqui, ó, names, biofut, as 19 variáveis estão aqui dentro. As 19 variáveis estão aqui dentro. Então, assim, lembra que a gente não treinou o nosso modelo com 19 variáveis. A gente tem que usar as mesmas variáveis que nós usamos para treinar o modelo para fazer essa projeção futura, tá? Então, nesse caso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a seleção manual, tá, dessas variáveis para poder continuar com o processo de ensemble. Beleza? Bom, a gente precisa, então, né, fazer essa seleção das variáveis bioclimáticas do futuro que estão relacionadas às variáveis do modelo, né? Então, se a gente só relembrar aqui, ó, names, bioarpia, quais são as variáveis que nós utilizamos, né? 2, 3, 4, 8, 13, 15, 18 e 19. Então, a gente precisa selecionar do futuro, tá? A gente precisa selecionar do futuro aqui, ó, desse biofut, as variáveis que nos interessam, tá? Então, a gente vai criar aqui, ó, o biofut arpia. Vamos fazer o subset, tá? Raster subset. Ó, subset. E aí, nós vamos fazer o subset de quem? Do biofut. Vamos aqui fazer a concatenação para colocar as variáveis que a gente quer, tá? Então é só colocar o número. Então, no caso, é o 2, 3, 4, 8, 13, 15, 18 e 19. Quando a gente faz isso aqui, ó, cria lá o objeto biofut arpia, tá? Se eu fizer o plot, por exemplo, ó, biofut arpia. Se eu fizer o plot, o R vai plotar para mim apenas as variáveis do futuro que eu selecionei manualmente, né, relacionadas a essa minha projeção, tá? Relacionado, na verdade, às variáveis que eu utilizei para modelar os meus dados, tá? Oh, mas espera aí, ó, eu estou projetando para vocês e eu esqueci de um detalhe, né? As variáveis do futuro, elas vêm para o mundo inteiro. Então percebam aqui que o R está demorando para plotar. Eu vou parar, tá? É só clicar, quando você quiser interromper o R, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui, ó. E aí interrompe, né? Mas no caso, percebam, ó, eu selecionei as variáveis 2, 3, 4, 8, 13, 15, 18 e 19, tá? Que são as variáveis que eu usei para treinar as minhas variáveis no presente, né? Então eu selecionei elas aqui já está selecionado as variáveis, mas percebam que está para o mundo. E aí? O que a gente faz? Né? Lembra que aí a gente tem que fazer de novo, né? Tem que fazer a projeção de novo para as Sirgas 2000, fazer o recorte para o Brasil e fazer a máscara para o Brasil. Então isso é muito fácil. A gente pega lá em cima, ó, vamos pegar os nossos dados lá em cima, né? As informações aqui em cima, ó, já está aqui certinho. Vamos lá embaixo. Usem sempre, gente, esse outline aqui do R, tá? Porque ele ajuda vocês a percorrer o script
com mais rapidez. Vocês viram como é que o negócio é mais fluido, não é mesmo? Bom, então vamos lá. A gente fez aqui o nosso ensemble, a gente está fazendo o ajuste da projeção do futuro, né? Então vamos agora fazer esse tratamento dos dados. Né? Vamos fazer esse tratamento dos dados aí. Então a gente vai reprojetar para Sirgas 2000 quem? O BioFoot Arpia, tá? Vamos reprojetar para Sirgas 2000. Vamos colocar aqui, sobrescrever o objeto, tá? Sempre importante de sobrescrever ele mesmo. Como tem menos variáveis agora, é mais rapidinho para fazer, tá? Eu acho. Então vamos lá, BioFoot Arpia. Enquanto isso a gente vai arrumando o script. Tá? Vamos arrumar o script aí. Acrescentar as informações, porque senão ele vai mexer nos dados lá de cima, tá? E aí ele vai dar erro. Então aqui a gente vai só reprojetar as variáveis do futuro que a gente selecionou. Enquanto isso, vamos melhorar aqui o nosso script, né? Deixar algumas informações importantes aí, ó. Então aqui, ó, download do cenário futuro, tá? Aqui a gente faz o download do cenário futuro. Lembrando que toda vez que vocês colocam um comentário aqui na frente, o R ignora essa linha, tá? Colocou esse comentário, o R ignora essa linha. E depois a gente coloca 5 traços para o R criar o tópico, tá? Então já percebam que ele apareceu aqui, ó. No meu outline, o R já apareceu com o tópico. Beleza? Então aqui vai ser a seleção, né? Manualmente as variáveis do futuro. Aí a gente coloca aqui, ó, iguais as do modelo atual. Tem que ser igual, gente. Não pode projetar num cenário futuro se você não usou a variável. Se no presente você usou a variável A, B e C, você não pode projetar no futuro na variável D. Tá? Não pode. Isso aí você está ferindo uma premissa da modelagem. Tá? Aqui a gente reprojeta. Ó, reprojetar. Recortar. E mascarar variáveis futuras para a área de estudo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, percebam que ele já criou o tópico ali para mim. Beleza? Então aqui a gente faz, depois a gente faz o plot do mapa só para conferir se está certinho. Beleza? E depois que a gente faz isso, aí sim nós vamos fazer a projeção, tá? O ensemble do futuro. Então criar ensemble futuro. O nosso ensemble futuro é 2021 para 2040. Tá? Esse é o nosso cenário futuro que nós estamos utilizando. Então, enquanto ele está fazendo essa projeção aqui, a reprojeção, né, eu vou pegar a ajuda aqui do R para a gente ver de novo o comando do ensemble. Tá? Então tá aqui a ajuda do R sobre o comando do ensemble. Mas basicamente, como eu não vou mudar nada disso aqui, ó, ele já deu certo. Vamos projetar tudo aqui. Tá? Basicamente, como eu não vou mudar nada, então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, nesse ensemble futuro. Ó, percebam que já deu certo o meu recorte, a minha reprojeção e o meu recorte da variável futura, tá? Tá certinho, igualzinho da variável do presente. Então, como eu vou fazer o ensemble do futuro, posso vir aqui, ó, copio. Vamos vir aqui e criar o nosso ensemble do futuro. Só que, tipo, já tá ensemble arpia, já existe, eu não vou substituir, eu vou colocar um foot aqui, só para ficar bonitinho. É o mesmo modelo que eu vou projetar, só que agora eu vou projetar nas variáveis BioFoot Arpia, tá? Eu mudei o nome ali. Então a gente vai projetar, a forma de projeção dos meus modelos é a mesma, é com peso, vou maximizar a sensibilidade e especificidade, e vamos lá criar o nosso ensemble do futuro. E aí ele deu erro, né? Aí ele vai falar, ó, uma das variáveis não contém as variáveis usadas no presente. E aí a gente tem um problema, tá? A gente tem um problema aqui. Por quê? Olha só. Eu vou mostrar para vocês um passo que eu esqueci de fazer lá no começo, que agora atrapalha o nosso processo de finalização, basicamente do processo de modelagem, tá? Vamos usar o comando names para ver o nome das variáveis do presente. Olha o nome das variáveis do presente, tá? wc.1_5 bio2, tá? Por exemplo. Olha o nome das variáveis do BioFoot. Elas estão como bio2, bio3, bio4, bio8. Então, ele vai dar erro, porque o R vai entender o seguinte. Olha, se você usou essa variável aqui, ó, wc.1_5m_bio_2, isso aqui não é igual a bio2. É a mesma variável, tá? Uma variável do presente e outra do futuro. É a mesma variável. Eu sei disso, mas o computador não sabe. Então, o que eu preciso fazer? Antes de criar esse ensemble, eu preciso renomear as variáveis para que elas fiquem padronizadas, tá? Então, é muito fácil da gente fazer isso aí.
Depois que eu fiz tudo isso aqui, vamos acrescentar um tópico aqui, ó. Renomear variáveis do futuro. Tá? Então, elas têm que ficar iguais às do presente. Tá? Igualar ao presente. Então, vamos lá. Sabe como é que a gente faz isso? Muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Vocês vão vir aqui, ó, bio. A gente pode fazer assim, na verdade, ó. Names, biofut, arpia. Se a gente rodar essa linha do jeito que ela tá, ó, ele vai plotar os nomes das variáveis para mim, tá? Mas na verdade eu vou colocar nomes nela. Então agora eu abro uma concatenação C, venho aqui, ó, copio esses nomes, copio eles, colo eles aqui. Agora a gente só dá uma organizada, porque os dados ficam bugados, né? A gente dá uma organizada aqui, ó. Tem que colocar vírgula, porque eu vou renomear tudo de uma vez só. E tem que ser na mesma ordem, tá, gente? Não pode nomear, por exemplo, 2, 3, 8, se tem o 4 antes, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Então vamos colocar aqui na próxima linha. Vamos renomear tudo bonitinho. Só para ficar igual. Então, esse processo de renomear, gente, ou vocês fazem antes de fazer o modelo, ou vocês fazem agora, como eu estou fazendo aqui, tá? Mas saibam que é um erro que pode acontecer e é simples de ser arrumado, tá? Então, basicamente aqui o que eu fiz foi renomear as variáveis do futuro. Então, vamos lá comparar de novo, ó. Names, deixa eu até limpar aqui o console, só para a gente ver com mais clareza, né? Names, bioarpia, que são as variáveis do presente. Esse é o nome das variáveis do presente. E agora, names, biofut, arpia. Percebam que elas têm os mesmos nomes e estão nas mesmas ordens, tá? Então, provavelmente agora vai dar certo da gente fazer o nosso ensemble. Vamos rodar o nosso ensemble. Percebam que o R já não deu mais nenhum erro, tá? Ele não apresentou nenhum erro pra gente, ele não reclamou, porque basicamente ele entendeu. Ah, então quer dizer que o que você está colocando do futuro é igualzinho do presente. Tá? É a mesma coisa, ó. Até já fez o ensemble. Olha que beleza. Agora, vamos só comentar aqui pra gente não esquecer, ó. Tá? Então isso aqui são as variáveis do futuro. Tá? As variáveis do futuro. Porque se você colocar aqui o bioarpia, você está projetando de novo o ensemble do presente. Tá? E a gente já fez isso. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou até apagar todas as imagens que a gente tem aqui. Ó. É só clicar na vassourinha, tá? Limpa todos os nossos plots. Tem certeza que você quer limpar todos os plots? Sim, quero. Ó, limpei todos os plots. Só para a gente comparar, tá? Só para a gente comparar as variáveis, as nossas projeções, né? Presente e futuro. Então nós vamos fazer um comparativo aqui, ó. Rapidinho, tá? Comparar ensemble do presente com o futuro. Lembrando que o nosso futuro é 2021, 2040, tá? Então, para isso, nós vamos fazer, basicamente, um pareamento das nossas projeções, tá? Então, dá para fazer o pareamento. Como é que a gente faz esse pareamento aí? Então, ó, a gente usa o parâmetro par mfrow, uma linha, duas colunas. A gente roda essa linha aqui, tá? Então, agora já está pareado. Vamos plotar o nosso mapa. Perceba que ele já ficou plotado ali bonitinho, né? O ensemble do presente e vou plotar agora o ensemble do futuro. Rodando. Pronto. Vamos ver esses mapas em zoom. Então, olha que curioso, né? Aqui à esquerda nós temos o presente e aqui à direita nós temos o futuro. Então, o que a gente percebe? Que para 2021, 2040, usando o cenário de circulação Miroc 6, provavelmente a Arpia está ganhando aí mais áreas adequadas para a sua ocorrência, aqui nesse cinturão aqui, ó, no Amazonas. Né? As zonas do litoral, ó, o estado de São Paulo, de Mata Atlântica aqui, né? Estado de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, se mantém, né? Na verdade, esse aqui é mais Espírito Santo para Bahia, né? Se mantém mais ou menos adequadas, tá? Não muda tanto. Então, assim, em termos de adequabilidade ambiental, o cenário não parece tão ruim próximo da gente para a Arpia, com base nas variáveis que nós utilizamos, com base no nosso modelo simplesinho feito com Maxent. Só que, de novo, lembrando, né? Como isso aqui é didático, provavelmente esse modelo não tem tanto sentido biológico assim, tá bom? Mas é uma forma de comparar os nossos plots, tá? E aí, gente, se vocês não desabilitarem esse argumento aqui, inclusive, ó, do par, toda vez que vocês ficarem plotando figura, ele vai ficar fazendo as figuras em plot, tá? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu reseto os gráficos do R? Você faz um dev off, tá? Isso aqui, ó, reseta
reseta os plots do R. Tá? Então é só rodar, pronto, você percebe que ele já zerou aqui o meu plot, e agora a gente pode seguir para o finalzinho aí da nossa aula, que é basicamente a criação dos mapas personalizados, tá bom? Então aqui eu já tinha deixado pré-pronto para vocês algumas coisas que eu já escrevi, né? Só para a gente não perder tempo, é muita coisa para escrever, né? Depois eu tenho uma aula só de ggplot também para mostrar para vocês, e aí vai ficar mais fácil da gente visualizar o processo de criação dos mapas em si. Mas aqui, vamos direto ao ponto, tá? Então basicamente aqui eu vou criar um data frame, eu vou pegar essa imagem, né, esse ensemble aqui, ó, que é um raster, e vou transformar ele numa tabela, uma matriz, tá? Que vai ter 3 colunas. A longitude, a latitude e o valor de cada pixel, tá bom? Então aqui, ó, eu vou criar o ensemble arpia data frame. Vou até trocar o nome, eu tinha colocado como data frame, mas vamos colocar como presente, tá? Presente. Aqui é o ensemble da arpia. Ó, percebam então que ele já criou aqui para mim o ensemble arpia presente, ó. Se eu clicar nele, X é longitude, Y é latitude e o layer é o valor da adequabilidade ambiental para esse pixel, tá? Então, basicamente, a minha imagem aí tem 254.198 pixels, basicamente aí, certo? E eu vou aproveitar, vou copiar isso aqui e vou fazer o ensemble do futuro também. Vou transformar a matriz do futuro, tá? Futuro, aí o meu ensemble arpia futuro, tá? Só escrever aqui, ó, o R já aparece o autocompletar. Pronto, agora nós temos os dois ensembles, o ensemble do presente e o ensemble do futuro em formato de tabela. Agora o ggplot consegue fazer os plots pra gente, tá bom? Então vamos lá colocar ele aqui. Primeiro, da onde vem os dados, né? Então eu vou plotar primeiro o mapa do presente, tá? Tá aqui, ó, plot presente. Então vamos lá, a gente coloca aqui o ensemble arpia presente, tá? É um data frame. Esse é o nome da camada que contém os valores de adequabilidade ambiental que vão preencher o nosso mapa. E todo o restante é a configuração de um mapa completo para vocês, tá? Então agora a gente vai fazer o plot do presente, tá? Então aqui os dados de adequabilidade ambiental vêm da tabela ensemble arpia presente e os dados de ocorrência da minha espécie vêm do SP-Thin, que são os 206 pontos que eu utilizei para treinar o meu modelo, tá bom? Aqui embaixo eu tenho o nome da espécie, né? Só para a gente incluir lá, para ficar bonitinho, ficar um mapa mais chamativo, tá? Vamos lá, vamos plotar nosso mapa. E aí percebam que ele deu um erro, tá? Ele deu um erro pra gente. Vou deixar esse erro aqui de propósito para vocês. Qual foi o erro que ele apareceu aqui, ó? Ele está dizendo que o data, né, do data frame, não pode ser um spatial points data frame. Ou seja, aonde foi esse erro? O erro foi aqui, ó, nos nossos pontos de ocorrência, tá? O meu SP-Thin, se a gente olhar aqui, ó, ele está como spatial points data frame. Como é que eu resolvo então, Gustavo, se eu quiser fazer o plot do mapa? Bom, você vem aqui, ó, aqui em cima a gente acrescenta uma nova informação. Então, vamos colocar aqui, ó, como SP, só SP, não tem nenhum outro SP. Vamos carregar os nossos pontos de ocorrência que a gente usou para treinar o modelo. Read.csv, tá lá na pasta data, o arquivo arpia, tá? Vamos carregar esse SP, a gente vem aqui embaixo, ó, tira esse SP-Thin, vamos conferir se os nomes estão corretos, se é longitude e latitude mesmo. Ó, longitude e latitude, esses são os nomes corretos. E vamos rodar de novo. Pronto. Basicamente ele fez um mapa, tá? Gustavo, eu não vi o mapa sendo feito. E agora? Onde é que está o mapa? Tá? Para a gente plotar o mapa, é só você escrever o nome dele de novo, tá? Então aqui, ó, plot presente. Se eu rodar essa linha, ele plota o mapa para mim. Olha lá. Vamos pôr em tela inteira para a gente ver. Tá? Então percebam que isso aqui já é um mapa muito mais informativo, né? Muito mais chamativo. Ele mostra para mim a adequabilidade ambiental e mostra também que o pontinho preto é a arpia, né? Aí com o descritor também, inclusive, né? Então já está num tamanho bem bacana. Os pontos eles não atrapalham a visualização das regiões mais quentes, né? As regiões de maior adequabilidade. Então já está um mapa legal. Tá? Já está um mapa muito interessante. Tem a escala, né? E tem o símbolo do norte aqui também. Tá a longitude e latitude. Então beleza. Isso aqui é uma figura que você já poderia salvar e colocar num arquivo. Ele já fica melhor, já tá mais bonito, tá? Gustavo, não gostei da paleta de cores. Tudo bem, faz uma outra paleta de cores, tá? Lembrando que a paleta de cores tem que ter cores que indiquem claramente para o seu leitor esse gradiente, tá? E ele precisa ter pelo menos 5 cores, tá? Porque tá dividido em 5 partes da escala. Aí ele vai de 0 até 1. Ou, se você fizer isso aqui
multiplicar isso aqui, né, por 10, você vai para... Por 100, na verdade, você vai para a percentagem. Tá bom? Então, 25%, 50%, 75% e 100%. Tá bom? Então, esse é o nosso mapa do presente. Então, aqui, ó, plot do mapa presente. Tá? E a gente faz o do futuro. Mesma coisa. Da onde vêm os meus dados? Os meus dados vêm da Arpia Futuro. Vamos trocar aqui os nossos dados de ocorrência para o SP. A coluna chama longitude e a outra coluna chama latitude. Tá? Vamos colocar aqui a nossa escala de cor. Tá com o nome da espécie já aqui certinho. Vamos rodar o plot do futuro. Mesma coisa, vamos plotar o futuro. Plot futuro. Tá? Então aqui, ó, plota o mapa futuro. Vamos lá. Mais uma vez, mapa do futuro feito. Vamos voltar aqui, ó. Colocar na tela inteira. Olha o mapa do futuro. Né? Grandes zonas de adequabilidade aqui no interior, né? No finalzinho do Amazonas aqui. Pegando aqui uma parte mais do centro do Brasil. Né? Então, aparentemente, para o nosso modelo, tá legal. Né? A espécie não vai ter tanto problema assim, aparentemente. Mas, de novo, lembrando, tá, gente? Isso aqui não é um modelo com tanta validade biológica, porque é um modelo feito de forma mais simples, né? De forma mais grosseira, só para que a gente entenda melhor o processamento dos dados. Tá? Então, só para a gente voltar aqui, ó, para vocês verem a diferença. Então, nós temos esse é o presente e esse é o futuro. Tá? Posteriormente, eu vou gravar um vídeo para vocês ensinando como é que vocês podem fazer GIFs com isso aqui, para quem quer colocar GIF, né? Numa apresentação de slides. É bacana, sempre que você vai passando os cenários, né? Vai mostrando o aumento ou a diminuição do nicho. Vou demonstrar para vocês também como é que a gente faz as subtrações para calcular o aumento ou a diminuição de áreas, né? A manutenção de áreas. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer que não cabe aqui nesse vídeo, mas que eu vou fazer depois com vocês e eu vou mostrar como é que vocês vão poder acessar isso aí, tá bom? Então, terminamos, falta a última parte. A última parte é, basicamente, salvar as nossas imagens em formato PNG, para que eu possa importar depois no Word ou importar no Google Docs, onde vocês queiram utilizar. Tá? Então aqui é o comando de salvar. Vamos rodar. Ele vai salvar a minha imagem. Tá? Vamos rodar os dois. Salva as minhas imagens. Agora eu vou na pasta aqui, que a gente tem de trabalho. Vamos lá na pasta. Workshop Cita. Tá aqui as duas imagens, ó. Vamos pegar o presente. Olha só. Tá? Essa aqui é a minha imagem do presente. Aí vocês podem falar assim, Gustavo, pô, não ficou tão legal, cara, porque os pontos estão meio grandes, né? Tá meio grosseiro aqui, ó. A escala tá meio por cima. Não gostei muito disso aqui. E aí? Não dá para melhorar? Dá. Você volta no R. Né? Primeiro você fecha essa imagem, claro. Volta lá no R. Percebam que a gente tem o fator de escala, tá? Aqui tá a escala vezes 2. Então, vocês podem diminuir. Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem colocar 1,5, por exemplo. Coloca 1,5. E aí a gente roda de novo. Ó, roda de novo. Volta lá na pasta. As imagens foram geradas novamente. E a gente olha para a figura. Pô, não ficou legal, hein? Ficou pior ainda. Então, 1,5 não reduz, né? Porque 1,5 está mais próximo da escala de 1, né? A escala de 100% do que você está vendo no R. Então tá ficando feio. O que a gente faz, então? Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é a gente vir aumentar a escala, então. Ao invés de ser 2, a gente pode pôr 3, por exemplo. Eu acho que 3 vai ser muito, tá? Eu acho que 3 vai ser muito, mas vamos rodar com 3 para ver como é que vai ficar as imagens, tá? Essas etapas, gente, depois que vocês pegam a prática, fica mais fácil, né? Mas não tem problema ser tentativa e erro também não, tá? A exploração dos dados é isso aí. Olha só com escala 3. Opa, agora ficou um mapa bonitão, hein? Mais legal, né? Então, escala 3, nesse caso, para essa espécie, para esse mapa, tá bacana. Longitude e latitude, né? Nós não temos nenhum erro. Já poderia pegar isso aqui e colocar no meu arquivo, no meu artigo, na minha dissertação, na minha tese, que já tá um mapa bem bacana. Tá certo? Bom, com isso, pessoal, a gente finaliza, então. Deixa eu salvar aqui o meu script, né? Deixa eu selecionar ele inteiro e fazer uma leve limpeza nele, só para deixar o estilo dele mais bonitinho, né? Basicamente, então, nós temos o script completo de modelagem do começo ao fim, tá? De 345 linhas. Não é muita coisa, tá? Deixa eu voltar lá em cima com vocês. Tá? Então, basicamente, esse aqui foi o script que a gente construiu no segundo dia de modelagem lá do segundo workshop Cita, né? Oportunidades e desafios para a Amazônia.
dentro do nosso mini curso de modelagem e distribuição de espécies aplicada ao estudo da biodiversidade. Lembrando que o modelo que nós fizemos é um modelo de adequabilidade ambiental, ou seja, um modelo de nicho ecológico. O que a gente modelou aqui nessa figurinha que vocês estão vendo aqui em cima de mim aqui, basicamente é a adequabilidade ambiental, o quanto o ambiente é adequado para a espécie arpia. Tá certo? Então, pessoal, esse é o final, né, do nosso terceiro vídeo, aí o vídeo extra, né, que eu falei que eu ia fazer com vocês. Na verdade, foi uma réplica do segundo dia, né, para fazer mais completinho, fazer com mais calma. E esse vídeo vai estar no canal do YouTube também, tá? Eu estou enviando esse vídeo para vocês por e-mail, vai junto com o script e também junto com as literaturas que eu acho interessante, que vocês precisam sempre ler, precisam sempre estudar, para depois não falar bobagem e para aprender melhor sobre modelagem, tá bom? Pessoal do YouTube que vai assistir esse vídeo aí com calma também, depois se quiser acesso às literaturas, quiser acesso ao script, é só me mandar um e-mail, tá? Para reis.brito@unesp.br, que eu passo para vocês a apresentação, passo o script, passo as literaturas, ajudo vocês com dificuldades, etc e tal. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido um bom mini curso, espero que vocês tenham um bom proveito. E lembre-se, tá? De novo, não precisa ter medo do R. O R, ele parece difícil, mas não é, tá? É só a gente se dedicar um pouquinho aí, entender ele com calma, que a gente consegue fazer bons modelos, a gente consegue fazer boas análises e ter boas práticas na programação de um modo geral. Certo? Pessoal, valeu. Qualquer coisa, manda um e-mail. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.